vitória do mandante, porque o Bahia conquistou um empate que vale a manutenção ali nas primeiras posições. Está empatado em número de pontos com o Flamengo e só perde a primeira posição nos critérios de desempate, né, Danilo? Bom dia. Bom dia, Barreto, todo mundo que acompanha o Redação. O Bahia não conseguiu jogar de maneira confortável, mas também ofereceu desconforto ao Atlético Mineiro e tem sido assim que o tricolor tem atuado no Campeonato Brasileiro. Quando não consegue fazer uma partida em que controla com a posse de bola, é um time competitivo que incomoda o adversário e apresenta um repertório muito mais amplo do que somente com esses caras do meio de campo aí. O Bahia é um time que tem 4 armadores no meio de campo, mesmo os atletas de marcação. Você tem o Juba, que também é meio campista, lateral esquerdo se junta ali. Você tem o Tassiano, que está no ataque, que também forma superioridade numérica naquele setor. Só que hoje os treinadores que vão se preparar contra o Bahia, eles têm que se preparar sobretudo para 2 formações diferentes que o Rogério Ceni tem. A do primeiro e a do segundo tempo. Normalmente o Bahia começa a partida com esse time vocacionado a manter a bola e quando o jogo se apresenta de uma maneira contrária, ele tem o time com os 2 pontas, Ademir e Biel, e esse time passa a incomodar, sobretudo quando o adversário se lança para frente. Ontem foi uma partida, claro, enfrentar o Atlético na Arena do Galo é muito difícil, o Atlético Mineiro criou oportunidades, só que não criou a oportunidade de uma maneira tão confortável como o Galo queria. O Bahia o tempo todo, os zagueiros jogando bem, o Gabriel Xavier e o Canu, vale ressaltar o Canu, tão criticado no início da temporada, vem fazendo boas partidas em sequência, desde que ganhou a posição do Vitor Cuesta jogando mais à esquerda. Um jogo em que o Ademir acabou decidindo para a equipe do Bahia, né? O Atlético fez 1-0 com o Hulk, um gol de falta ali, a bola passa perto do Marcos Felipe, mas pela força que o Hulk colocou na bola é muito difícil para o goleiro. E aí no final da partida, já com Oscar Estupiñán, já com uma formação bem diferente, o Bahia consegue com o Ademir colocar a bola no ângulo e se manter ali brigando pelas primeiras posições da tabela. Se o Bahia consegue vencer essa partida, era líder isolado do Campeonato Brasileiro, empatou, segue na segunda posição, isso porque o Atlético Paranaense acabou perdendo para a equipe do Fortaleza. Neste momento, Barreto, aquele Bahia que tão elogiado desde o início do campeonato, passa a apresentar modelos de jogo diferentes, que é muito difícil para o adversário. Você se planeja para marcar o Bahia de uma forma, no segundo tempo o Rogério Ceni tem esse time vocacionado para o contra-ataque, que é capaz de reverter uma situação adversa, como foi ontem contra o Atlético, lá na Arena do Galo, o Bahia fazendo uma ótima campanha aí no Campeonato Brasileiro. Realmente, uma campanha muito marcante nesse começo de campeonato e o Atlético saiu na frente, né, Guto, com um gol de falta do Hulk, gol com raiva, né? Bom, o Hulk já tinha voltado a marcar, né? Ele andava meio incomodado com esse jejum de gol, mas não descontou a raiva toda nessa cobrança, não. É que ele bate muito forte na bola mesmo, né? Elito poderia ter feito mais, embora tenha criado também suas chances, e destaque, né, para o jogo que fez o Bahia. E do que vem fazendo o Bahia ao longo dessa temporada, crescendo demais o comando do Ceni, ele sabendo usar o seu grupo, o seu elenco, quando ele vem com essas 2 formas de jogar, né? Primeiro mantendo a posse da bola, mas também mudando para um contra-ataque quando necessário, tendo uma transição ofensiva rápida, porque ele ocupa o material que ele tem a seu dispor. Isso é bem interessante, ele encaixou esse Bahia, que hoje joga de igual para igual aonde o Bahia vai jogar, em casa ou fora, aqui no Brasileirão. Para mim chamou a atenção ontem do Bahia, começando pelo lado do Bahia, algo que a gente colocava muita dúvida sobre esse time, quando a gente olhava a formação que o Rogério tinha escolhido como base para esse Campeonato Brasileiro, juntando a melhor qualidade técnica dele, juntando muitos meio-campistas no time, era que parecia um time muito leve para determinados contextos, para determinados jogos em que o adversário ia obrigar o Bahia a ter que defender muito, né? Porque é natural que você vai jogar com o Atlético em Belo Horizonte, o Atlético vai ter muitos momentos de imposição, de jogar no campo do Bahia e tentando pressionar. A dúvida era como o Bahia ia reagir a isso. E aí, a partir do trabalho de 2 jogadores, é incrível como o Everaldo vem trabalhando pelo lado direito na recomposição, o Tassiano pela esquerda, mas tendo Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro como um trio de meio que bloqueou muito o jogo do Atlético por dentro. O Atlético ficou quase todo o tempo restrito aos homens abertos do lado do campo. O Bahia conseguiu defender bem. Mas, aí concordo com a avaliação do início, se o Bahia não consegue ter a bola por mais tempo,
ele fica muito desconfortável no jogo. Por quê? Porque a formação inicial do Bahia ela não tem um escape de velocidade. Então o Bahia defendendo muito atrás, quando recuperava a bola, era difícil conseguir encontrar alguém que desse esse escape para o Bahia respirar um pouco a bola, levar a bola um pouco mais para o campo de ataque. Era raro ver o Bahia conseguir, no primeiro tempo, fazer algo próximo do jogo dele. Em alguns momentos conseguiu passar da primeira pressão do Atlético, conservar um pouco mais a bola e aí fez o jogo parecer um pouco mais com o que o Bahia gosta. No mais, ele acabou impedindo que o Atlético criasse chances, foi muito competente nesse, que era uma dúvida que eu tinha do Bahia em relação ao início do campeonato, como ele iria defender. Eu acho que ele defendeu bem. Início do jogo teve alguma dificuldade com as inversões de bola para encontrar os jogadores muito abertos que o Atlético tem, quase sempre pisando quase a linha lateral. Ontem o Alisson da direita, o Scarpa na esquerda. Aos poucos encontrou a compensação com o Tassiano, com o Everaldo para defender essa largura do campo. E aí o Bahia conseguiu defender bem. Mas no segundo tempo, com a troca pelos jogadores de velocidade, ele encontrou um pouco mais de escape e acabou encontrando o gol. O Atlético... Muito bem, está na hora de ouvir então os treinadores, começando pelo Gabriel Milito. Que jugamos un muy buen partido. Delante teníamos un equipo con buenos jugadores, con una buena organización y pienso que jugamos un buen juego. Una pena el resultado. La sensación era que ellos estaban conformes y nos fuimos a buscar todo el tiempo, desde el primer minuto hasta el final. Tuvimos nuestras situaciones de gol para poder ganar el partido, pero el comportamiento del equipo fue muy bueno. La única pena el resultado, porque considero que fue injusto, que hoy Atlético mereció la vitória. A gente torce para que consiga manter um bom nível de jogo. Eu acho que tem capacidade técnica para isso. Nós temos uma coisa boa, é que a gente não teve lesão nesse início de campeonato, não teve suspensões, né, por terceiro cartão, praticamente nem expulsões a gente não teve. Então isso ajuda bastante a você manter um padrão de jogo, né? Eu acho que o problema do brasileiro é que ele é um campeonato longo e vão ter... Então, aí é a hora de quem entra poder também estar entrosado com o time, poder render, né? E aí aquele que entra já não é mais uma opção de troca. Aí você tem que ter uma outra opção de troca. Por isso que o tão longínquo é o campeonato brasileiro e traz tantas dificuldades. Mas a gente espera poder fazer grandes jogos. Eu acho que é isso. É como você falou, poder enfrentar um Grêmio, ganhar, poder enfrentar um Red Bull, que é né? Você pode ver que os times que estão ali na ponta da tabela, nós enfrentamos muitos deles já, e no mínimo jogos competitivos, com empate, com exceção do Inter, que nós perdemos. Os outros 7 jogos, né, os outros 6 jogos foram 4 vitórias e 2 empates. E contra bons times, contra Fluminense, contra Inter, contra Red Bull, hoje contra o Atlético. E é o que a gente espera seguir o campeonato fazendo isso, sem fazer projeções futuras, mas tentar jogar bem a cada data que a gente tiver pela frente. É uma mudança de discurso do Rogério, né? Que reclamava de elenco no começo da temporada e agora consegue girar mais, né, Danilo? E conseguir esses resultados que ele está mencionando aí. E consegue fazer o que não foi a estratégia dele no início do ano. Nos 3 primeiros meses, a estratégia de Rogério era dar rodagem à equipe, inclusive bastante criticado por isso, argumentando que em determinado momento da temporada ele encontraria a equipe que ia dar sequência no time, e o planejamento claramente foi feito para o Campeonato Brasileiro. Chega nesse campeonato, você percebe de maneira nítida que Rogério está priorizando, como disse o Mansur, os principais jogadores tecnicamente falando. Então, assim, ele não abre mão dessas peças que vieram como investimento, ou até, por exemplo, de um Cauli, que foi o melhor jogador da temporada passada, mas está bastante irregular nessa temporada. Ainda não é aquele Cauli de estar muito bem em todos os jogos, mas ainda assim o Rogério o mantém no time titular, apostando que uma equipe formada com os melhores tecnicamente tende a ser a equipe melhor competitiva do lado do Bahia. E o Bahia já tem aí, só teve um jogo na sequência dos últimos 6, 7 aí, que o Rogério teve que colocar uma formação diferente. No mais, é o time que tomou o corpo, que todo torcedor conhece de cor, e que vai ter agora o desfalque do Santiago Ares, lateral direito, que vai disputar a Copa América. O Gilberto vai ter que reassumir um protagonismo que teve no ano passado, jogando ali pela direita. Ele chegou, inclusive, como um grande reforço para o setor e foi muito bem no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Gilberto deve ter uma sequência
sequência nos próximos jogos por conta desse desfalque aí do Santiago Arias, que é um dos jogadores responsáveis pela evolução defensiva do Bahia, sobretudo na bola aérea defensiva. O Santiago Arias, ele tem assim uma eficiência na bola aérea comparada aos zagueiros. Então, assim, a evolução do Bahia passa muito por esse lateral direito que vive uma fase fantástica, que vai ser o desfalque agora para a disputa da Copa América. Bom, e falando em reforço,